Eu tô há 2 anos e meio na Paraflu. Ok. Tá? Trabalhei aí por 18 anos em garagem de ônibus. Entrei ali como motorista, fui a socorrista, do socorrista fui a chefe de oficina. Tá? E nesse tempo aí eu fui aprendendo. Então, como eu cheguei em aditivos de radiador, como eu cheguei em trocador de calor, como eu fui me apaixonar pela água. Em 2007, quando entrou os ônibus articulados em São Paulo, a garagem que eu trabalhava chegou 100 ônibus. 70 caixas veio de uma marca, eram todos caixas automáticas. 70 veio com uma marca e 30 com outra. Que veio as 70 caixas, que era uma aposta muito grande lá fora, porque na Europa ele vai muito bem, mas o clima da Europa para o Brasil é diferente. A condução do ônibus aqui dentro do Brasil é diferente. Porque e carro automático assim, não era tão bem aceito, talvez, aqui no Brasil, Sim. né? Era uma coisa uma tecnologia super nova, né? Super nova. E o ônibus aqui no Brasil, ele é feito, o ônibus automático, ele vai até, ele liberado, ele vai até 110, 120 por hora. Então Caramba. ele roda com as 6 marchas tranquilamente. Roda solto, né? Solto. Um trambolho daquele. E aqui no Brasil ele é regulado para andar, ele é parametrizado para andar 50 por hora. Então ele trabalha em primeira, segunda e terceira marcha. Nossa. E aí na primeira, segunda e terceira marcha ele tem pontos a cada 500, 600 metros ele tem um ponto. Anda ele para, sempre anda lotado. para. Então ele anda e para, sempre reduzindo. E o redutor, que é o conversor de torque lá para poder fazer a redução do ônibus, Sim. ele trabalha muito quente, então a caixa de câmbio acaba se tornando trabalhando mais quente do que o motor. Aquece mais, né? Aquece mais. Então essas Pelo caixas, estresse, né? Isso, começaram a ter problema aqui no Brasil. Sim. E veio um protótipo da fábrica, que a nossa empresa comprou de uma determinada marca, e veio um protótipo, e nesse protótipo também veio dar problema na caixa. Tá. Então veio o fabricante veio da Alemanha, vieram 2 pessoas da Alemanha, 2 engenheiros da Alemanha, um engenheiro do Brasil, da fábrica do motor, e nós saíamos aqui de São Paulo e até Botucatu, até a fábrica de carroceria, fazendo o teste. Então saía na Castelo Branco a 0 por hora no acostamento, ia fazendo até 50 para eles entenderem onde ele aquecia. Depois eles soltavam o ônibus, aí o ônibus andava livre. Sim, para refrigerar, né? Refrigerar e você ia embora para eles entenderem por que ele estava aquecendo. Sim. Então foi até uma coisa que eu costumo dizer pro pessoal. Hoje, aí eu fui aprendendo, fui me apaixonando com aquilo. Aprendi a mexer, fazer programação, parametrização dos câmbios automáticos. O engenheiro que eu tive sempre carta E, desde que eu comecei a dirigir, eu já fui para caminhão, já me apaixonei. Eu sou o bruto, né? O apaixonado pesado. pelo bruto. Então eu tinha carta E e já tinha trabalhado na estrada. Então o pessoal confiava em mim que eu pudesse sair, eu sendo responsável pela manutenção da garagem. Já tinha experiência e ainda estava com o bruto podendo conduzir, tentar descobrir algum problema, né? Ajudar, auxiliar, né? E com isso aí nós descobrimos que o trocador de calor ele era insuficiente. Para esse estresse que o ônibus sofria. Então nós fizemos um trabalho que foi colocado um radiador alternativo para o lado de fora do intercooler para poder captar o ar e resfriar. Então o óleo passava nesse intercooler, ele resfriava para poder entrar no câmbio. Para diminuir o estresse, né? E é o que hoje nós vemos em algumas marcas de carro. Tá? Hoje nós temos tendo alguns carros que estão tendo esse problema do trocador ser insuficiente. Sim. Então é mais ou menos essa situação que está acontecendo hoje. Então essa fábrica vai lá, coloca, o pessoal está adaptando um radiadorzinho ali para poder resfriar o câmbio. E por isso a importância de ter um aditivo bom no carro automático, porque o câmbio trabalha mais quente do que o motor. E ele auxilia, né, essa troca, né? Ele ajuda muito. Então você vê o estresse que a máquina funciona. Então fazendo uma recapitalização aqui. Você dentro do pátio dos ônibus lá, com aqueles 70 ônibus, quase 100 ônibus, né? 70 e 30, né? É isso? Isso. Então 100 ônibus. Aí vocês descobriram, por isso que tem essa adaptação dos tipos de carros que é da Argentina, é da Alemanha, é do Chile, aí vem pro Brasil, tudo quebra, né? A única coisa que os carros servem aqui é para testar na estrada, porque é cheio de buraco. Sim. Mas essa questão do câmbio, então vocês conseguiram solucionar o problema e recuperar a funcionalidade do ônibus, então. Sim, aí recuperou. Por quê? Porque essa fábrica ela entrega ônibus para o Brasil todo, o Brasil, o país todo. Tá. Entregava para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, para Paraguai. Então, todos os países daqui da América do Sul
da América Latina aqui compravam dessa mesma fábrica. Conseguiram sanar esse problema, né? Porque senão eles iam ter o mesmo problema lá. Então eles tiveram que fazer um novo trocador de calor e na segunda fase, aí foram feitos alguns trabalhos. A primeira leva de ônibus que chegou, o pessoal fez em outras garagens também a adaptação do radiador. Esse ajuste. E aí depois lá eles já vieram, os novos já vieram já com esse ajuste feito. O modelo pronto. O modelo pronto. E aí a importância dos aditivos, no caso, e aí você, de uma certa forma, foi introduzido nesse caminho. Aí fui para uma faculdade para aprender, para você ver como que o destino às vezes conspira a favor da pessoa. Uhum. Então tinha um engenheiro brasileiro e 2 engenheiros alemães. E os caras iam conversando e o cara mandava eu fazer, tudo que ele mandava eu fazia. Parava na estrada, no acostamento e tocava o barco. Seguiu o protocolo. Seguiu o que ele pedia. E esse cara, quando chegou lá, eu ainda não era uma pessoa com um grau alto dentro da oficina. Eu trabalhava, fazia a parte de... Eu recebia os carros de garantia, eu que ia atrás de garantia, fazia todo aquele trâmite de garantia quando dava algum problema. Uhum. E o engenheiro da Alemanha, da fábrica de câmbio, falou pro engenheiro brasileiro, falou assim, pô, por que esse cara ele não é um chefe aqui dentro dessa garagem? Por que os caras não aproveitam esse cara aqui dentro? Uhum. E por minha surpresa, quando terminaram os testes, foram feitos as aplicações dos solucionaram os problemas, né? Solucionaram problemas. Eles chamaram o diretor da minha garagem e falaram com ele. Falou, ô fulano, por que você não aproveitou isso aí? Pô, esse moleque aí, o moleque ele é interessado, ele aprendeu a mexer no computador, aprendeu a parametrizar, ele sabe fazer os testes que nós precisamos. Usa esse cara para ele ser um multiplicador dentro da sua garagem e eu ser um cara de responsabilidade aí. E com isso aí eu cheguei no cargo de chefia dentro da garagem. Legal. Então eu fui tomar conta de uma garagem depois desse grupo, depois saí desse grupo, fui tomar conta de uma outra garagem. E isso aí foi um pouquinho da minha história. E aí nessa brincadeira eu entrei numa faculdade, me formei como engenheiro de automação. Sim. E aí aprendi a lidar com a parte mecânica, com a parte eletrônica, e aí foi onde eu me apaixonei pelo... Porque você estava ligado com a máquina, né? Isso. Aí me apaixonei... Só foi pegar o diploma porque o conhecimento de vida você já tinha, né? Já tinha. E aí depois eu entrei numa outra empresa, tá? De uma parceira, né? Nessa empresa que eu tô hoje, numa concorrente nossa. Sim. E trabalhei lá por 2 anos também, fiz um trabalho lá bacana. O pessoal me utilizou bastante para poder abrir frotas para eles. E aí depois apareceu essa oportunidade de eu entrar na Paraflu também para desenvolver frotas. Tá. E aqui nós estamos fazendo um trabalho bacana. Então eu sou um cara que eu gosto de desafios. Então eu vou lá e faço o que ninguém gosta de fazer. Eu entro no meio dos ônibus, eu vou lá, levanto o capuz. Porque na verdade você tem essa essência. Você começou... Falar assim, começou é força de expressão. Mas você iniciou parte do seu aprendizado ali, né? Na verdade, eu aprendi... Quando eu fui aprender mecânica, eu estava no Exército. Uhum. Então eu servi o Exército lá em São Paulo, aí mudou... Até eu servi aqui pertinho, aqui onde está hoje o quartel da PR, o quartel do Batalhão de Guardas. Nós fizemos uma mudança e eu servi aqui. E aqui eu aprendi a ser mecânico aqui. Tá. Então aqui era aqueles caminhões velhos, antigos, 1111. 1313? Fordão, 1111 mesmo. 1111? Caramba. Era aquecedor, aqueles Fordão antigo, Dojão. E ali nós aprendemos... Fenemê? Não, Fenemê não tinha. Né? Mas ali nós aprendemos a fazer motor, aprendemos a fazer câmbio, diferencial. Tá. E ali eu me apaixonei. Ali foi da onde começou a minha história. E aí, depois, fui trabalhar, tive caminhão, fui trabalhar de empregado, entrei na empresa de ônibus. Uma vida, né? Uma vida. E ali não tinha jeito. Você parava, quebrava, você ia lá, mexia, arrumava para poder tocar a vida. E eu me apaixonei com isso. E aí a Paraflu me deu essa oportunidade. E aí entrei na Paraflu. Graças a Deus, meu trabalho está sendo bem desenvolvido aqui em São Paulo. Eu gosto de fazer o que eu faço. Então, é o que eu estou te falando. Eu faço consultoria técnica para o pessoal. Eu entro no meio dos ônibus. Então, eu entro para visitar uma garagem, tem 30 ônibus. Eu vou lá, faço uma auditoria naqueles 30 ônibus. Uma verificação profunda lá. Então, eu vou lá com meus aparelhos, com os equipamentos, vejo o porquê que estão colocando água, tento entender aquele assunto, tiro fotos, faço laudos e mando isso para o gerente de manutenção da garagem. Colaborativo, né? Isso, para poder que eles possam estar
cuidando da frota de uma forma adequada. Então nós temos uma garagem lá em São Bernardo do Campo, eles estavam tendo um problema, tiveram um problema com um concorrente nosso, me chamaram lá, fizemos um teste e eles começaram a usar uma quantidade razoável, significativa. E eles têm 480 ônibus, mais ou menos. Desses 480 tem uma grande parte que é elétrica, aqueles que trabalham que são os trólebus, né? Sim. Mas ele também é resfriado, aquele motor elétrico. Então dali nós começamos a fazer um trabalho e dali eu ia lá mensalmente. Fazer o acompanhamento, verificação, né? Entrava lá 9 horas da noite, saía 1, 2, 3 horas da madrugada fazendo acompanhamento, levantava o que tinha de ônibus lá dentro da garagem. Até porque tem que ser esse horário, porque os outros horários eles estão ativos na rua, né? Na rua, é o horário que está todos dentro da garagem. Sim. Então a gente fazia um trabalho, levantava, e aí foi chegando o tempo do pessoal falar, vai diminuindo. Pô, você está vindo muito rápido, então vai mais devagar. Então você está vindo todo mês, já vem a 3, hoje eu já estou indo há 5 meses, cada 5 meses eu vou lá fazendo porque o processo já está encaminhado, né? Já ficou encaminhado. E isso tudo, um garagista conversa com o outro. Então a garagem A conversa com a B, com a C, com a D. E o pessoal fala, pô, mas você faz o trabalho para aquele cara, vem fazer na minha. Então isso é bacana. Puxa vida. Então o meu trabalho ele é reconhecido aí fora porque a gente vai, entra em campo, arregaça a camisa. Com dedicação e com tecnicalidade, né? Com certeza. Eu acho que esse é o ponto. E acaba sendo, parece uma coisa incomum, mas é tão comum falar que é o ganha-ganha, né? Isso aí. Todo mundo ganha, né? Você vai lá com o seu conhecimento técnico, a sua informação, a empresa entende que existe outros produtos de tão qualidade que pode reduzir custo e aumentar a longevidade da frota, né? Trazendo um equilíbrio e para eles também um controle, porque é uma informação que eles não tinham, né? Com certeza. Então, você tem um técnico especialista, uma empresa robusta, que nem a Paraflu, você está disposto a trabalhar, tem uma ligação direta que o seu início lá, entre tantas coisas que você fez, já tinha uma relação com ônibus, com garagem. Isso. Aí você tem um conhecimento pessoal nisso, né? Tem paixão. Aí, como é que fala? Fome com a vontade de comer, né? É isso aí. E é muito bacana, Anderson. Pra você ver, eu estive numa garagem um dia. O comprador era amigo meu, que nós trabalhamos na garagem que eu trabalhei. Ele, meu amigo, fui lá visitar ele. Falei pra ele, eu gostaria de fazer um treinamento técnico. Ele falou, mas vou te falar uma coisa, aqui Paraflu não entra. Eu falei, Poxa, tudo bem, não tem problema. Tá bom. Mas um treinamento entra? O treinamento entra. Tá bom. E aí fomos fazer um treinamento. Tinham 70 mecânicos ali junto na sala. Uhum. E ali estávamos naquele treinamento e os mecânicos começaram a fazer pergunta e eu perguntando para eles qual que era a dificuldade deles. Processo de aprendizado, né? Processo de aprendizado. E aí começaram a surgir algumas coisas que assustavam. As perguntas, as respostas dos mecânicos, coisas que eram assustadoras. Surpreendente o não conhecimento, talvez. Isso. E aí, nesse momento, tinha o comprador, tinha o gerente de manutenção, e os caras começaram a se assustar. E aí, por mais 1 ou 2 meses, tiveram um problema com o produto que eles estavam usando. Com o resultado daquilo, né? E me chamaram. Fizeram um teste com o meu produto e estão usando até hoje. Já tem 2 anos que essa garagem está usando o meu produto. Sim. Usa uma quantidade significativa, porque ele atende todos os ônibus deles. Sim. E eu tô lá direto fazendo para eles uma preventiva, vou lá, faço uma manutenção, ajudo. Um ajuste, né? Tiro dúvida dos mecânicos. Então o trabalho nosso de campo da Paraflu, a Paraflu ela não tem vendedor, ela tem técnicos. Então nós só somos técnicos, estamos na rua. Então todos esses carrinhos que o pessoal vê na rua aí da Paraflu, ele não é vendedor, ele é técnico. Então nós vamos lá na oficina para poder tirar uma dúvida, dar um treinamento, levar ferramental para o pessoal aprender, ensinar o pessoal a usar uma ferramenta adequadamente. E o mecânico, ele é muito carente. Hoje o mecânico ele tem muita carência, ele tem uma dificuldade de entender algumas coisas. Então tem mecânicos ainda que é daquela era antiga, que ele pegava o aditivo, colocava na mão, se ele esquentar a mão é bom, se ele esquentar a língua é bom. Gente, nós temos hoje ferramentas. Esses produtos são altamente tóxicos. Sim. Eles matam. Então... Era uma linguagem comum de falar corrosivos, né? Apesar que a corrosão é diferente, mas falava se é corrosivo. Então é corrosivo, é químico, né? Então é assim, porque hoje aqui nós temos 2 classes de aditivos. Nós temos o tipo A, que ele é um monoetileno glicol, e nós temos o tipo C, que ele é somente um glicol. Tá. O monoetileno glicol, ele é
expressamente do petróleo. Tá? O que aconteceu? Quando teve a mudança de carburador para injeção, que mudou os ônibus de unidade de bomba injetora para unidade injetora, também mudaram os blocos de motor. Então era aquele ferro fundido, era um produto mais robusto. Material diferente, né? Ele aguentava mais resistente. Sim. E ali se usava um produto que era inorgânico. Então esse produto inorgânico, ele criava uma película interna dentro daquele motor. Aquilo criava-se como uma pele, como se fosse tinta. Então ali, o cara esquecia, ele abria, não tinha tanque de expansão, era só no direto, né? Ele olhava lá, tá vermelho, tá verde, toca o pau. E não trocava na época certa, porque ele tem uma vida útil menor. Sim. Então é 30 mil, ou... Perde sua eficiência, né? Um ano, 30 mil, e o cara andava 2, tá verdinho, tá vermelho, toca o pau, vambora. Sim. E quando o cara ia ver, ele tinha lá um problema com bomba d'água, ele tinha um furo no bloco que estava tampado ali. Uma destruição generalizada, né? Generalizada. Tá. E aí trocou-se lá fora e aqui no Brasil também se trocou os aditivos. Então foram feitos lá fora os aditivos, monoetileno glicol. E aonde que são usados hoje os carros com os aditivos de monoetileno glicol? No carro que sai de fábrica. Ele saiu zero de fábrica, ele sai com monoetileno glicol. Isso tem um acordo mundial lá fora, porque onde estão hoje todas as sedes das montadoras? Elas estão na Europa, estão nos Estados Unidos, estão na Ásia. Então lá faz 30 graus negativo. O monoetileno glicol ele vai a 36, 37 graus negativo. Até porque eles precisam fazer os carros funcionarem, né? Isso, então lá suporta. E aí quem manda no petróleo são os árabes, os sheiks lá, e os caras fizeram um acordo que tem que utilizar. Lugar tem que ser utilizado isso aí. Então, aqui no Brasil, qualquer lugar do mundo, o carro saiu zero, ele é obrigado a sair com monoetileno glicol. E aí o monoetileno glicol aqui no Brasil, não só a Paraflu, como outros fabricantes de aditivos, também entenderam que aqui no Brasil não tem necessidade, porque o lugar mais frio do Brasil, hoje, já uns 10 anos atrás, ele chegou a 9 graus negativos. Foi o dia que fez mais frio no Brasil, que foi em Santa Catarina, não foi nem no Rio Grande do Sul. Tá. Chegou a 9 negativo. Então, eles desenvolveram um produto que ele chega a 14 graus negativo, que é o tipo C, que é somente uma base de glicol. Que atende. Que atende tranquilamente aqui no Brasil. Agora, se você tem um carro pequeno, que você vai para a Argentina, eu quero ir lá para o Chile de carro. Lá você vai ter que colocar o monoetileno glicol. Você vai ter que sangrar se você usa senão vai congelar. Porque lá ele vai congelar, porque ele vai chegar numa temperatura abaixo. Se ele for lá na cordilheira, ele vai chegar numa temperatura abaixo de 20. Vai fundir o motor com água congelada. Ele vai travar lá porque ele vai congelar o líquido lá dentro do sistema de arrefecimento. E o problema maior também é que quando congela expande, então vai romper, vai estourar, né? Então, aqui no Brasil foi desenvolvida essa tecnologia e muita gente não sabe. Então o pessoal fica lá, mas se não for isso aqui eu não uso. Mas eu não quero. E também desinformação, tem né? Desinformação. E também tem pessoas que vão lá, compram o carrão top, mas ele esquece que é bonito ter um carro bacana, legal, super legal. Mas o mais legal é você manter ele da forma que ele merece. Boas condições, né? Então não adianta eu ter um carrão e não ter condição de manter ele do que ele precisa. Sim, com adequação, né? Outro dia eu estava numa determinada, numa autopeça, que é um atacarejo grande. Sim. E o cara encostou com uma Evoque. Tá. E aí lá naquele atacarejo o pessoal faz a troca de peças lá. Sim. Enquanto ele estava trocando uma peça, acho que é uma palheta de limpador, não sei o que ele estava mexendo, estava mexendo numa outra coisa. Então enquanto o funcionário da loja mexia, ele foi lá, pegou um balde de água e veio e colocou lá na Evoque. Eu estava de longe vendo, falei, pô, o cara tem um carro que o motor do carro do cara deve custar uma bala para fazer. Sim. E o cara tá lá jogando água. Não era água desmineralizada, não. Não, de torneira. De torneira mesmo. É que ele não tá vendo esse podcast. Então é um problema sério, Anderson. Então, cara, nosso conhecimento, como eu te falei, me apaixonei nisso, me especializei nisso aí. Okay. Então a gente vai para cima, ajuda. Então, você, amigo que tá assistindo esse podcast aqui, se você tem uma dúvida, pergunta pro Anderson como faz para me localizar.
Deixa nos comentários, gente. Se vocês tiverem dúvida ou pergunta, coloca aí que depois a gente responde no episódio. Ele vai responder. Então, assim, qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta, você é dono de garagem, garagista, empresário, você que tem ônibus, uma pequena frota, uma média frota, você lojista, você que quer ter um atendimento de um técnico para tirar suas dúvidas, para entender que realmente a informação muda, faz diferença. É o processo de ganha-ganha. Existem centenas, dezenas, milhares de produtos no mercado e não são todos iguais. Não são todos iguais. Então, assim, é a diferença de preço e valor. Então, se você está procurando algo com valor, com certeza encontrou, né? Eu acho que essa coisa de compartilhar a informação é muito legal. Porque, por exemplo, igual aqui, o que a gente está fazendo. Isso aqui é uma resenha boa, é um bate-papo bacana, que eu, nesse momento, eu fico aqui de ouvinte. Pra mim é muito legal, sabe? Receber os convidados, bater um papo, aprender, ouvir história, que é aquilo que eu te falei no começo. As pessoas lá fora, né, que estão ouvindo, que estão vendo, eu acho que elas pegam, se recomodam assim no sofá, ou pegam o celular e falam assim, porra, porque resenha boa, né? Que legal. Pô, que história, né? Olha, ele fez isso, ele fez aquilo. E aí as pessoas precisam entender que nós somos pessoas comuns. Sim. Somos pessoas comuns e compartilhando histórias. Então, quantas dezenas, centenas, milhares de pessoas têm histórias tão interessantes quanto a sua, né? Sim, e ao mesmo tempo também, quantas pessoas não estão olhando para si falando assim, poxa, ó, eu acho que o caminho é esse. Eu vou levantar, vou ter determinação, vou ter disposição, seja para estudar, para aprender, para mudar, para entender que aonde eu tô eu posso fazer melhor, não se acomodar. Então eu acho que isso é legal. Um espaço que permite a gente ser de verdade, que eu acho que é o ponto principal. Você vê que não tem script. É isso aí. Né? Não tem script, Não. Você pode falar à vontade, você é solto. Então eu acho que isso é uma coisa que meus convidados quando vêm, no começo eles falam assim, mas seja você. É isso mesmo. Né? E o papo flui. Que legal. E isso que você acabou de falar, tá, só para você entender, eu peguei meu diploma de faculdade com 43 anos de idade. Olha aí, ó, mais uma informação. Já tinha meus 2 filhos Olha. formados. Então é aquela história, eu sei pra caramba, mas eu não preciso da faculdade. E aí eu me enganei. Porque para me chegar no cargo que eu precisava dentro da garagem, eu precisava ter uma faculdade. Tá vendo? Então, a qualificação. A qualificação, porque tem um órgão gestor que rege uma garagem e ele exige que o cara que esteja naquela situação, naquela posição, ele tenha uma certa graduação. Até para a questão do discernimento, né? Sim. Do entendimento, da comunicação, assim, estamos falando do mesmo assunto, né? Todos aqui estão no mesmo ponto. Você tem compreensão do que a gente está fazendo, até para também desenvolver soluções, né? Porque você muda a forma de pensar sobre o seu conhecimento, né? Conhecimento abre portas, né? E não é só questão da porta, ela te dá a chave da porta. Com certeza. Então acho que isso é fundamental. Eu ainda não tenho curso acadêmico. Eu falo até com a minha esposa, eu tenho cursos técnicos, alguma coisa assim. A minha esposa, assim, ela é universitária e tal, ela tem curso acadêmico. Eu falo assim, você é da faculdade, né? Fez tudo bacana. E eu acho bonito, a gente tem que incentivar isso. Eu acho que a gente tem que incentivar o conhecimento, o estudo. É uma coisa... Eu tenho vontade, não agora, porque eu tenho outras coisas, alguns projetos que estão me tomando, não tempo, mas estão me dando prazer em fazer. Sim. Esse aqui, por exemplo, é um projeto que eu gosto, né? Eu tiro o meu tempo para ter esse bate-papo, apesar de achar que não sou uma pessoa tão sociável, sim, mas eu gosto de conversar com as pessoas. Claro, não com todas, mas eu gosto. Nossa, né? E aí, essa parte eu espero mais pra frente talvez fazer alguma coisa de propaganda e marketing, mas para o meu conhecimento, sabe? Para a minha realização. Mas isso é muito importante. E assim, eu hoje, né? Então a gente olha para trás depois de uma certa bagagem. Então, como eu te falei, eu tenho 2 filhos e tenho um filho lá de 23, uma filha de 17. E eles... De vez em quando a minha casa está cheia de molecada. Então a gente senta para bater papo. E a primeira coisa que eu falo para eles, estudem. Sim. Não faça como eu, vai estudar depois de velho. A oportunidade que vocês têm quando vocês são jovens, às vezes ela passa. E não é todos que lá atrás vão ter a oportunidade que eu tive depois de velho. Então é melhor que você aproveite quando você tem tempo. Mas eu não tenho dinheiro que eu preciso trabalhar, preciso estudar. Hoje tem formas. O governo tem alguns programas aí que você consegue fazer um estudo, um FIES, um ProUni, alguma coisa que você consegue uma bolsa lá, que não for 100%, que seja metade, parcial, que você vai lá e faz o seu estudo. Mas eu sempre falo para a molecada, estudem. Eu acho que conhecimento... Isso eu sinto um pouquinho de falta, viu? No speak English, mas assim,
Isso eu sinto um pouco de falta, porque tudo à nossa volta, desde ferramentas, aplicativos, alguns até conceitos, porque assim, eu estudo bastante, não de forma acadêmica, né? Eu estudo para os meus conhecimentos, para as coisas que eu faço, para os meus negócios, então, isso eu estudo. Então, estudar realmente de fato é bacana. Mas eu vou deixar um parênteses, e aí que eu acho que, de novo, é muito legal você compartilhar essa questão do curso acadêmico, faculdade. A gente tem que reconhecer que o conhecimento abre portas e com a chave. Sim. Mas a gente também precisa, ainda mais para o Brasil, as pessoas que de alguma forma empreendem, mesmo sem saber o que é isso, também podem estudar para poder empreender melhor. Com certeza. Para poder talvez não cometer erros que o conhecimento, ou melhor, por falta de conhecimento, vai fazer você cair nessa pegadinha de talvez não ter o seu negócio de sucesso. Porque qual é a vantagem que eu vejo em estudar aí falando de forma acadêmica? Você vai optar por algum curso, ou alguma classificação ou graduação que vai te dar uma direção já, imediata. Sei lá, que nem você, engenheiro, vai te dar uma direção imediata. Isso. Médico, advogado, os mais comuns, né? Entre outros que existem por aí. Vai te dar uma direção. Agora, por exemplo, empreender, você constrói o caminho. Você define a direção. Mas isso não quer dizer que você não tem que estudar. Você não tem que buscar, você não tem que empreender de alguma forma e até minimizar os seus erros. Porque a diferença é que a prova vermelha não é a nota no final, é o seu negócio que vai pro buraco. É isso aí. Né? Então tem um conceito diferente do estudo. Eu acho que nós que empreendemos, né, do modo geral, também precisamos ter esse conceito de estudar. Estudar o seu negócio, estudar como está o mercado, receber pessoas como você, técnicos, ouvir o que eles têm a oferecer, participar desses cursos, sabe? Estudar de fato. Então acho que o conceito de estudar realmente acho que tem que estar em pauta mesmo, né? Isso aí. Isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Muitas das vezes, hoje nós temos um grande problema no nosso país e no mundo, né? Essa molecada que acha que o cara ali, porque ele não trabalha, mas ele faz um vídeo, ele faz aquilo. Isso é muito ilusório. Que nem um jogador de futebol. Então vamos pensar hoje quantos Neymar nós vamos ter. Não vai ter outro. Quantos Romário? Não vai ter outro. Não. Quantos Pelé? Não vai existir outro cara. Então aqueles caras são alguns de milhões, vão ser 3 ou 4 que vão se dar bem na vida. Você pode usar ele como inspiração, mas não vai ter o mesmo espaço que ele ocupa. Com certeza. Né? Esse cara ele nasceu com uma estrela, ou vamos dizer, ele era muito bom no que ele fazia desde... De sempre, né? Sempre. E aí esse cara vai se destacar, mas teve quantos que foram para fora e voltaram nadando de braçada? Eu não conheço as estatísticas, mas parece que os salários milionários, falando do mundo do futebol no todo, né? Eu não acompanho muito, mas falando de números, não chega a 6%, assim, de todo, porque existe times de futebol que existe. Sim. Profissionais que os caras não ganham nem salário mínimo. Então, quer dizer, não dá pra virar uma profissão, porque acaba sendo hobby, mesmo ele fazendo parte do profissional. Imagina, um cara desse que ele trabalha, faz bico, a chuteira, a roupa, tudo é dele, e aí ele tem um trabalho comum e ainda joga futebol como paixão. Um cara que trabalha como jogador de futebol, o cara não tem chance. Não tem chance, né? É diferente. E também temos aquele negócio, né? Que nem teve agora, por último, aquele menino que jogava no Palmeiras, o Hendrick. O pai dele limpava lá o CT do Palmeiras, trabalhava internamente. A realidade, né? A realidade, né? Aquele menino deu uma sorte, entrou lá na peneira no Santos e subiu, se eu não me engano, foi no Santos que ele começou lá, que eu estava escutando outro dia na rádio. E aí veio aqui para São Paulo, deu sorte, entrou no time grande. E o moleque tinha estrela para jogar bola, o moleque é craque. Vai ser mas um de 1 milhão é um que vai acontecer isso. Então a gente tem que pôr na cabeça da molecada que tem que ser o estudo em primeiro lugar. Tudo que você vai fazer. Outro dia eu estava vendo uma reportagem do Marcelinho Carioca. Tá. Então ele falava que o pai dele fazia ele pro Senai. Ele é torneiro mecânico. É o cara que o pai dele fez ele fazer o Senai. Enquanto você não me der o jaleco, você não joga bola. Você não me der o diploma aqui que você se formou, você não joga bola. Sim. Ele fez o Senai, completou o tempo dele, o pai dele liberou ele para jogar bola. Aí depois de muito tempo ele foi entender por que o pai dele fazia aquilo. Porque quando o pai dele era um jogador lá do Rio de Janeiro, ele queria ser jogador e o avô dele não deu essa oportunidade porque o pai fez. Então deixou ele de uma forma errada e o pai não teve oportunidade de ir para um time grande. Sim. E ele não, o pai dele forçou que ele fizesse, que ele soubesse que ele tem que jogar bola, mas ele tem que ter um estudo também. Hoje ele é um cara diferenciado aí, que ele tem estudos, tem programas aí para poder ajudar a molecada que estão na vida difícil. Então é isso que eu falo. Então eu costumo dizer muito nas palestras onde eu vou fazer, principalmente para
empresas que tem muitos mecânicos, tipo frotas de caminhões, garagens de ônibus. Eu gosto de bater um papo com eles e falar bastante disso. Estudem, não é vergonha estudar depois de velho. Eu tinha um amigo meu que ele era um mecânico, trabalhava para mim, na verdade ele era um moleiro, fazia parte de suspensão dos ônibus, e ele não sabia ler. E ele tinha um filho deficiente. Caramba, cara. E ele falava para mim assim, falou, chefe, eu tenho um sonho de aprender um dia a ler a Bíblia para o meu filho saber a história de Jesus, mas contada por mim. Lá na garagem que nós trabalhávamos, tinha uma pessoa do Recursos Humanos lá, que ela conversando com a gente, falou assim, vamos fazer um projeto aqui de uma escolinha Mobral. Tá. Para alfabetizar as pessoas, para eles aprenderem a ler e escrever. Por quê? Porque tinham dificuldades para preencher uma ordem de serviço, naquela época não tinha computador. Não tinha clareza na comunicação, manual, né? Então o pessoal sofria. Então fazia uma requisição, fazia errada. Então o pessoal ali montaram uma escolinha. E esse moleque foi, um senhor já foi ali. E eu saí dessa empresa e quando eu entrei na Paraflu, fui lá fazer uma visita na garagem, até para falar do meu produto, me expor. Se apresentar, né? A primeira pessoa que eu vi foi ele. Ele veio correndo, chefe, falando, sou mais seu chefe. Sim. Hoje eu sou outra pessoa. Eu falei, não, mas você sempre vai ser meu chefe. Tem uma coisa para te falar. Eu aprendi a ler e já tô lendo a Bíblia pro meu filho. Olha que legal. Que legal. O filho deles é o Lucas, então eu acho muito importante. Então eu entendo que o estudo é tudo na vida do ser humano. Eu sempre comento assim, como eu falei, eu fui criado por vó, né? Minha avó era uma empregada doméstica e semi-analfabeta. Mas assim, os valores que eu aprendi foi com ela. Meus valores foi com ela. Então, claro, tenho mãe, tenho pai, normal, mas assim, boa parte da minha infância e parte início da minha adolescência, eu aprendi de minha avó, ela pra mim foi minha mãe, minha referência. Então, a gente sabe que o cuidado mais antigo, esse povo, né? Eles tinham uma forma diferente. Lógico, não está mais moderno, evolução, tudo essa coisa não muda. Mas essa essência assim, de determinação, de brio, né, rusticamente falando, não tem igual. Desculpa, não tem igual. Né? Assim, eles são raçudos mesmo, né? São raçudos. Porque tudo era um exemplo de vida. Eu aprendi muito com uma pessoa, hoje ele já foi embora, que era meu pai. Meu pai, ele é um cara que ele teve essa enfermidade que eu tive, só que do meu pai deu numa situação diferente. E meu pai tinha uma diabetes e ele não podia fazer cirurgia. E ali é um cara que ele era forte como eu, como você. Sim. E ele morreu com 50 quilos. Um cara que pegou no fígado, ele não podia comer. Então ele foi definhando, e o câncer tomou conta do seu organismo, deu metástase. Mas uma situação, ele estava internado e ele entrou meio que já entrando em coma. E os caras falaram, ele tem neto pequeno, pode trazer o pessoal aqui, já para despedir dele, isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira de manhã levamos todas as crianças, neto pequenininho, para despedir do vô lá no hospital, porque ele não passava daquele final de semana. E no sábado era um dia que eu ia ficar com ele no hospital. Fui eu e o irmão do meu pai lá para visitar ele, meu tio foi visitar e eu ia ficar com meu pai. E naquele dia causou que ia ter uma entrevista lá com o pessoal de uma emissora de televisão e estava o diretor do hospital. E aquele diretor me chamou e falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, por que você está me fazendo essa pergunta? Ele falou, porque, cara, esse cara ele é meio louco. Eu falei, que mesmo? Ele falou, ele me levou para passear na região, na área que meu pai estava. Todo mundo lá gritando de dor e eu cheguei lá no quarto, meu pai estava sentado na cama, que ele estava já deitado, entrando em coma, ele estava sentado contando piada pro enfermeiro, e o enfermeiro chorando de rir. Quer dizer, foram acudir o paciente e o enfermeiro precisou ser acudido. E é um cara que ele tinha muita energia boa, então isso tudo eu carrego para a vida, eu levo para minha vida, energia boa. Você está sempre firme, você está sempre com vontade de vencer na vida. E falo pro pessoal, vai estudar. Meu pai estudou e eu ia para a faculdade junto com meu pai. Sim. Lição de vida, né? Uma lição de vida. Eu fui para a faculdade com meu pai. Cansei eu e meu irmão mais velho, fomos com meu pai algumas vezes. Meu pai estudava em Guarulhos, era uma vida sofrida. Então a gente estudava até de sábado. O sábado era quase que o sábado o dia inteiro. E a gente ia para a faculdade e ficava lá o sábado dentro de sala de aula junto com meu pai. Se dedicando, né? Dedicando junto ali com ele. Então, isso tudo, eu hoje, assim, eu não estudei na época porque eu mudei meu foco de vida, saí do exército, trabalhava numa empresa
e decidi ir para cima do caminhão, e o caminhão não tem jeito. O caminhão você vai trabalhar ou você vai estudar, vai fazer outra coisa. Eu viajava, rodei esse Brasil todo, então não estudei, eu optei a não estudar. E quando eu entrei na garagem de ônibus foi necessário. Então eu falo pro pessoal, se você não quer passar o que eu passei, então estude. Aí você compartilha essa história. Olha, aqui é o que eu falo, né? Sempre a gente vai ter a síntese mais... É o néctar do suco da polpa, né? Que a pessoa vai contar de fato a história dela, o que ela viveu, o que ela passou, e a gente leva como aprendizado. A gente literalmente consegue permear na história e tá ali na vitrine curtindo. E para você que tá aqui acompanhando essa história, eu só tenho que te agradecer. Fica à vontade, o espaço é seu. Manda beijo, manda abraço pra família, o pessoal da empresa, faz convite. O espaço é seu, fala o que você quiser, a sua experiência é o que você imaginava, então fica à vontade. Foi muito além do que eu pensava, me senti muito à vontade de estar conversando aqui com você. Tenho muito a agradecer, tá? Primeiramente eu agradeço meu Deus por eu estar vivo, mais um dia ele me deu essa oportunidade de estar aqui. Agradeço a minha esposa, meus filhos, um beijo enorme para vocês. Pessoal da Paraflu, uma empresa que soube entender a minha situação e me apoiaram e me apoiam até o último momento. Estão sempre junto comigo. Eu não tenho que falar da minha empresa, só tenho que agradecer, é uma empresa maravilhosa. Legal. E a todos os meus amigos que vão estar aí me acompanhando, vão estar curtindo esse podcast aqui. Um abraço carinhoso e aí um beijo no coração de cada um de vocês aí. E muito obrigado aí por essa oportunidade. Não, imagina, eu que agradeço. Aí eu vou deixar aqui, depois eu peço pro diretor cortar, mas vai ficar aqui. Nós não abrimos pra propaganda, pra nada, mas depois fala com o pessoal da Paraflu. Depois você mostra esse vídeo pra eles, vão curtir. Pessoal, como sempre eu agradeço aqui a presença de vocês, obrigado pela audiência. Tá aqui o nosso ilustre convidado, bateu um papo, contou a experiência de vida, as histórias, a superação. Tá aqui, ó, olha que pele, que cor de cutis. Nem parece que teve, eu vou falar teve o câncer porque o câncer já sumiu, ele já é vitorioso. Então pra você que ficou aí até agora, obrigado por prestigiar a gente, um abraço e até logo, até o próximo Podcast. Até mais.